Olá galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome, Diva Fernandes. Então, se gostarem desse vídeo, já se inscreva aqui no canal. É de graça, não custa nada. Dê o seu joinha e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ok? Então, bora lá que o assunto hoje é tudo. Vamos lá? Gente, é o seguinte, isso a maioria que está para vir para Portugal ou que já está em Portugal já sabe. Aqui é o país dos contratos. Exato, é o país dos contratos. No Brasil, a gente trabalha no regime de CLT, né? Consolidação das Leis de Trabalho. Uma porcaria. Por que é uma porcaria? Porque aí as pessoas vão dizer pra mim, nossa, mas a consolidação das leis de trabalho protege tanto o trabalhador, a mídia adora botar a CLT lá no pedestal. Protege muitos trabalhadores, espanta muitos investidores, espanta muitos possíveis empresários, espanta investimento no país, que é uma doideira. Porque a CLT, ela é muito fechada, Mas tudo bem, aí o pessoal se sente lindo, maravilhoso porque tem a CLT e eu tenho pavor da CLT. Aqui em Portugal, existem contratos. Isso, gente, passa muita credibilidade em um país que vive a contrato. Quando se diz assim, nossa, principalmente eu vejo no Brasil, quando estão discutindo a situação econômica, a situação fiscal do Brasil, o pessoal gosta de comentar muito. Um país que respeita contratos, é um país que atrai investidores. Sim, Portugal é assim. Portugal, ele tem muitos contratos, só que assim, quando se fala em contrato para contratar um trabalhador, não existe um, nem dois, nem três, existem muitos tipos de contrato. Por quê? Porque os contratos, eles existem para se adequarem às atividades. É o contrário, não são a atividade econômica que precisa se adequar à CLT, no caso, entende? Aqui os contratos existem porque eles se adequam a determinadas áreas de trabalho, a determinados ofícios. Então, é muito mais tranquilo para o empresário investir em Portugal do que investir no Brasil. É muito mais tranquilo para uma multinacional se instalar em Portugal do que se instalar no Brasil, porque lá no Brasil tá engessado, tem que seguir as normativas da CLT. E aqui em Portugal não. Nossa gente, existe muito contrato, em algum contrato a empresa consegue se encaixar. Mas a questão do contrato parece ser algo secundário. Mas eu vou explicar para vocês que o tipo de contrato de trabalho que você tem aqui em Portugal pode definir a sua vida. É uma coisa muito séria. Isso sim, isso eu não percebo as pessoas, sabem, darem a atenção, a devida atenção. E detalhe, viu, gente? Aqui a contratação em função de contratos é independente se tu é ucraniano, se tu é indiano, se tu é francês, se tu é inglês, se tu é brasileiro, se tu é português, não interessa. Contrato aqui é levado a sério. Outra coisinha, antes de começar aqui a contar para vocês as tipicidades de contrato para contratar um funcionário aqui em Portugal, aqui não existe aquela coisa assim de assina e corre pro cartório para registrar a autenticidade da tua assinatura. Não. Aqui tu assina o contrato. E acabou. O contrato está assinado. É dado valor e reconhecimento à tua assinatura. Compreende? Então é uma coisa muito levada a sério. Não existe aquele comércio de reconhecimento de assinaturas, que tudo que a gente assina no Brasil é como se dissesse, a minha assinatura não vale nada, eu tenho que ir lá e tenho que fazer o reconhecimento no cartório. Aqui não existe isso. Talvez até tenha algum tipo de contrato que passe por esse processo. Mas assim, os contratos em que eu
já assinei contrato de arrendamento de imóvel, contrato de empresa, esse tipo de coisa. Assinou, tá assinado. Testemunha, eu nunca tive nada disso. Mas enfim, vamos agora para o que interessa. Os tipos de contrato e por que tipo de contrato faz toda a diferença na nossa vida aqui em Portugal. Pessoal, antes de entrar no contrato, eu vou falar de uma modalidade que as pessoas comentam muito, que é receber através de recibo verde. Pessoal, recibo verde é o que se compara ao microempreendedor, por exemplo. Recibo verde é uma coisa muito insólita, tá? É uma coisa muito insólita. Eu acho até legal tu conseguires no início, dependendo da profissão, tu começares a trabalhar aqui em Portugal por recibo verde, porque tu recebe a integralidade do teu salário. Entende? Tu recebe, mas tem que descontar, tem que fazer o desconto, tem que fazer o pagamento, né? Recolher o valor à segurança social. Mas se diz que ganha mais se fosse na mesma função, com o mesmo salário e que tivesse contrato, porque aí o teu salário já viria com os descontos. Então, no primeiro ano, dependendo do que tu faz, porque recibo verde é para prestação de serviço, não é qualquer atividade que pode pagar recibo verde. Eu não vou ficar aqui discorrendo o que pode e o que não pode. Eu tô dando assim, ó, o caminho para vocês ir lá e fisgar. Não é toda atividade que está sujeita ou que pode trabalhar com recibo verde. Fiquem atentos a isso. Contrato de trabalho a termo certo. Esse é o número 1. Ok? Pessoal, contrato de trabalho a termo certo é aquele contrato que tem data de início e data de fim. Data que começa e a data que termina o contrato, tá? Normalmente é para uma atividade muito específica, sabe? Que tu já sabes que tu entra para efetuar um trabalho e que em tal data aquele trabalho acabou. Os descontos são feitos, é tudo direitinho, mas ele tem data e hora para acabar. Quando tu assinas o contrato, tu já sabe disso, ok? Vamos ao segundo tipo de contrato. Contrato a termo incerto, ok? Vamos lá? Gente, contrato a termo incerto é assim. Ele tem data de início, mas a data do final dele fica meio em aberto. Normalmente, por exemplo, assim, um exemplo. Eu vou substituir uma pessoa que ficou doente, tá? Ela ficou doente, ela tá se tratando. Tem como a gente ir lá e definir tal dia a pessoa volta? Não, mas tu sabes que é a termo incerto, ou seja, que no momento que essa pessoa estiver pronta a retornar, eu serei dispensada. Então tu já sabe que está entrando nessa modalidade para substituir alguém, para fazer algo assim que vai finalizar, mas a gente não sabe exatamente a data que vai finalizar. Quando você assina o contrato, a gente já sabe disso, ok? Vamos para o terceiro tipo de contrato. Contrato de trabalho sem termo. Prestem atenção neste contrato de trabalho, sem termo. Gente, contrato de trabalho sem termo é um contrato infinito e além. Ou seja, tu é contratado e acabou. Tem aquele período de experiência normal, mas é um contrato que ele não tem quando acabar. Tu é contratado e pronto. É para alguma atividade que existe sempre. Entende? Por exemplo, um soldador, ele é contratado para soldar em uma empresa. Aquela empresa, o fim daquela empresa é trabalhar com solda. Ora, se um soldador vai ser contratado assim naquela empresa, com certeza é esse tipo de contrato, porque a função é solda. Tem período de experiência, passou do período de experiência, entendeu? Além, sempre infinito, tá? Vamos ao quarto tipo de contrato. O quarto, contrato de curta duração, tá? Gente, esse tipo de contrato é um contrato assim de curta duração mesmo. Ele tem que ser superior a uma semana. Mas, por exemplo, assim, a gente faz
uma feira, vai apresentar alguma coisa, eu preciso contratar recepcionista, vai durar 15 dias. Eu tenho que fazer o contrato. É mais de uma semana, mas é de curta duração. 15 dias. Começou agora, daqui a 15 dias termina. Pronto, tá tudo tranquilo. Faz esse contrato. Ok? Gente, contrato a tempo parcial. O que é o contrato a tempo parcial? Aqui, o normal é trabalhar 40 horas semanais. Mas eu quero contratar uma pessoa para trabalhar 20 horas semanais. Um período de cada dia, sabe? Que é o que se chama part-time. Existe esse tipo de contrato. Eu não preciso que a pessoa fique o dia inteiro na empresa, eu preciso que ela fique só no período da manhã ou só no período da tarde. Esse contrato é muito comum aqui em Portugal. Ok? Pessoal, agora eu não vou ficar aqui porque tem muitos outros, mas muitos outros tipos de contrato de trabalho. Eu dei assim uma palhinha para vocês, né? Então tem contrato que termina em seguidinha, tem aquele contrato que vai terminar, mas vai terminar um pouquinho mais além, tem aquele contrato, muitos contratos, porque os contratos, eles vão se adequando ao tipo de atividade das empresas. Por exemplo, um hotel, sabe? Um hotel. O hotel, em alta temporada, ele precisa contratar muita gente, mas aí, quando a temporada vai embora, o hotel fica funcionando, ok, mas não fica trabalhando a todo vapor com todo aquele pessoal que estava trabalhando na curta temporada. Então existe um contrato de trabalho que propicie aos hotéis que trabalhem com esse tipo de contrato. Olha, 3 meses, enfim, que por 2 meses eu posso renovar por mais 2 meses. Então, assim, os contratos, eles vão se adequando ao tipo de atividade. Aí, eu fiz um vídeo aqui para vocês falando a respeito de adquirir coisas aqui em Portugal, tá? Comprar coisas. Porque é aquilo, né, gente? A gente vem, não se trata de ser uma pessoa consumista, né? Ser consumista é uma coisa. Consumir com responsabilidade por necessidade é outra coisa bem diferente. Porque isso não acontece somente com os imigrantes. Isso acontece com portugueses também, entende? Tem gente aqui em Portugal, pessoas que são portuguesas e que não conseguem, ou a área que trabalham não necessita esse tipo de contratação, a contratação infinito e além, sabe como é que é? Então a pessoa acaba tendo aquelas renovações, aí chega em 2 anos não pode mais renovar, porque tem contrato que é assim, que tu pode renovar por 3 vezes. Quando chegar em 2 anos, ou tu contrata a pessoa por tempo indeterminado, ou tu dispensa. E tem muitas empresas que têm por hábito dispensar. Então, o que acontece? Quando a gente chega aqui em Portugal, de cara, e vem trabalhar com um recibo verde, eu acho até uma boa. Porque dá aquela sensação realmente que a gente está ganhando mais. Porque eles dão, dependendo da atividade, né, gente? Vamos lá, vamos pensar bem. Tem atividade que não pode. Não quer dizer que não tentem fazer. Às vezes tentam fazer, mas não pode, tá? E querem contratar com recibo verde. Tudo bem, se estiver dentro ali da tua função ou da área que tu está disposto a executar naquele momento, é top, é legal, porque tu até, né, não tem aqueles descontos, enfim. Mas depois, a gente tem que prestar muita atenção o que a gente quer fazer em Portugal e que tipo de contrato abrange a área do que a gente quer fazer. Por que eu falo tanto da restauração, também falo, mas por que eu falo tanto da área de metalomecânica e tanto da área da construção civil? Sabe por quê? Porque como são áreas que estão precisando muito de pessoas, precisam demais, normalmente quem é contratado nessas áreas é contratado com esse tipo de contrato infinito, sabe? Que não tem quando acabar. Ah, Diva, mas é só isso? Não é só isso, não. Não é só isso. Aí é que tá. Gente, aqui existe uma questão que para tu dispensar um funcionário que tem esse tipo de contrato, não é bem fácil assim. Por exemplo, se a gente for ao pé da letra
ali, tu tem que apresentar um motivo razoável para tu dispensares essa pessoa. Se ela tem um contrato desse, sabe? Um contrato infinito. Tu tem que ter um motivo para dispensar essa pessoa. Claro que na prática acontece muitos casos de simplesmente dispensar a pessoa, tá? Mas aí é que entra a judicialização, que é algo que não faz parte da rotina do trabalhador aqui em Portugal. Não é que nem no Brasil, sabe? Ah, pisou no meu pé, eu vou te botar na justiça. Ah, não sei o que, eu vou te botar na justiça. Aqui isso não existe, porque existe respeito aos contratos, tanto por parte dos empregadores como por parte dos empregados. Mas sim, acontece, pode acontecer de tu ter um contrato assim de forma infinita, não tem data para afindar, e o empregador vir e querer te dispensar. Aí tem que pedir um motivo. Qual o motivo? Tem que ter um motivo. Um motivo que seja, enfim, grave o suficiente para justificar a tua dispensa. Também não é assim qualquer motivo. Então, a forma mais segura de uma pessoa trabalhar aqui em Portugal é com esse contrato, sabe? É o contrato aquele que não tem renovação, não tem nada. Tu simplesmente passa pelo período de experiência e é contratado. Acabou. Tu trabalha, tem que trabalhar correto, tem que trabalhar certinho. Porque, é claro, se tu não trabalha correto, não trabalha certinho, tu pode transformar isso em um problema que justifique a tua demissão. Mas se tu é uma pessoa que trabalha correto, trabalha certinho, tu não trabalha assim, sabe, com os nervos à flor da pele. Tu sabe que tem uma segurança para te trabalhar ali. E tem outra coisa. Aí vem outra coisa. Eu falei para vocês, até eu troquei de assunto, voltando agora. Conversei com vocês a respeito de aquisição, né? E muitos vieram aqui me dizer, olha, isso não é verdade, porque nem os portugueses muitas vezes conseguem. Mas como eu disse para vocês, esses contratos, eles são válidos para qualquer pessoa. Para imigrantes, para portugueses, é igual. Gente, se eu tenho um contrato de trabalho que está sendo renovado ainda, tá? Sei lá, de quanto em quanto tempo. E no final de 2 anos existe a possibilidade que eu seja contratada ou seja dispensada. É obrigatório. E eu quero comprar um carro, ou eu quero comprar uma casa. Vejam, quem está vendendo, isso é bom? É claro que não é bom. Não é bom. Porque tu sabe que daqui a 2 anos, não, mas até menos, aquela pessoa ela vai estar no momento de inflexão. Ou ela vai ser contratada de forma definitiva, ou ela vai ser dispensada. E não quer dizer que essa pessoa seja má funcionário, que seja isso, que seja aquilo. Não. É que às vezes a própria prática da empresa é chegar nos 2 anos e não contratar. É dispensar, entende? Então, por isso que tem essa dúvida, assim, mas não é bem assim, não é tão fácil assim. Agora, se tu chega para comprar alguma coisa com um contrato a termo infinito, ou seja, tu vai sair daquela empresa só se tu quiseres, ou se realmente ocorrer alguma coisa grave, que tu dê uma justificativa plausível para ser dispensado, quem vai vender, o banco que vai financiar a tua casa, que vai financiar o teu carro, que vai financiar algum eletrodoméstico, ele se sente muito mais seguro em fazer esse financiamento, em fazer essa transação com você. Então veja que a diferença de contrato é a diferença da qualidade de vida que tu vai ter aqui, que tu vai ter em Portugal. E não se enganem, tem muitos portugueses que não têm esse contrato devido à própria atividade que pratica. Não quer dizer que essas pessoas fiquem desempregadas. Não é isso. Essas pessoas provavelmente estão sempre empregadas, mas vivem com esse tipo de contrato. Então a gente começou a se dar por conta quando a gente teve, por exemplo, quando a gente financiou o nosso primeiro carro. A gente estava aqui há pouco tempo. Chegamos lá para financiar, nós nem cartão de residência nós tínhamos. A gente não tinha ainda cartão de residência. Mas aí nós apresentamos o contrato. Nós temos esse tipo de contrato aqui. Nossa, é tudo o que queriam. Aquele tipo de contrato. Compreende? Então vejam assim, eu não critico o pessoal que trabalha na restauração.
não é essa questão. É que, por exemplo, quem trabalha em restauração, quem trabalha nessa prestação de serviços, quem trabalha com turista, normalmente trabalha com contrato com termo certo, ou seja, de tal data a tal data, ou é renovado, é por 2 meses, tu renova mais 2, esse tipo de contrato não pode ficar sempre renovando, chega em 2 anos, alguma coisa tem que ser definida. Normalmente, eles dispensam, poucas empresas têm o hábito de ter esse tipo de contrato e chegar nos 2 anos e contratar a pessoa, mas existe esse tipo de contrato. Então, assim, o que eu quis trazer para vocês hoje é que eu vejo que ninguém fala isso, ninguém comenta a respeito disso com ninguém. E é muito bom saber disso quando ainda se está no Brasil. O que eu faço? Como que eu vou trabalhar? Sabe? Não adianta sair disparatado, tem isso, tem aquilo, eu vou e pronto. Não, dá uma olhada, o que está disposto a fazer? Onde tu pretende trabalhar? Existem fábricas aqui que não necessariamente estejam ligados à metalomecânica ou empresas de construção civil, não, mas existem fábricas que têm esse procedimento, que ficam renovando o teu contrato até 2 anos e quando chega nos 2 anos, eles tomam uma determinação que normalmente, nessas fábricas que eu conheço, no caso de fábricas, normalmente se o funcionário ele teve, durante esses 2 anos, um desempenho legal, ele é responsável, enfim, esse tipo de coisa, ele é contratado, nos 2 anos ele consegue o contrato definitivo, que é esse eterno para a vida toda, que eu falo para vocês, entendam? Então, existem situações. Agora, por exemplo, restauração, restaurante, hotel, a parte de turismo é impossível, né, gente? Porque isso aí vem e vai e volta em momentos normais. Imagina, por enquanto, né, nesses tempos sombrios que a gente tem vivido, como a coisa tá bem incerta, né? A pessoa tá contratada, termina o primeiro contrato, já não tá mais contratada, porque realmente é um período incerto. Então, eu gosto de deixar isso bem claro para as pessoas. Então, quem está pensando em vir para Portugal, dê uma olhada nisso, sabe? Que tipo de contrato é utilizado no teu ramo de atividade? Como é feito esse tipo de contrato? Porque, claro, quando eles têm uma demanda muito grande, eles precisam de funcionário, eles não querem correr o risco, né? Aparecem funcionários, vão lá, já fazem um contrato desse que é já para pegar a pessoa e não deixar embora mais. Tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para hoje, sabe? Para trazer para vocês essa questão do contrato, tá? Que vai muito além da tua segurança laboral, da tua segurança em estar trabalhando. Vai muito além. Vem principalmente essa questão do teu relacionamento com o mundo financeiro, para tu adquirir um carro, adquirir uma casa, enfim, afinal de contas, é para isso que a gente vem para Portugal, para ter uma vida tranquila, para ter um padrão de vida tranquilo, que é o que a gente, infelizmente, às vezes a gente procura no Brasil e não consegue, ou se conseguiu, perdeu. Tá, gente? Então era isso. Beijinhos e até a próxima.